no mérito da qualidade. Sim. Porque ele permanece no São Paulo, sabendo das condições do São Paulo, e ele fez a pressão sabendo ano das passado, limitações. Né? Ele fez a pressão ano passado, ele não chegou outro dia, e mesmo que tivesse chegado outro dia, é um cara que conhece São Paulo como ninguém, porque é ídolo no São Paulo. Talvez o maior, para alguns, mas enfim, é um dos maiores, se não o maior. Tá lá. E outra coisa, ele deu uma coletiva no começo do ano, falando justamente sobre isso. Olha, o Flamengo pode contratar não sei quem, o Palmeiras pode contratar não sei quem, o Corinthians fica com o Yuri Alberto e tal, etc. Aqui a nossa realidade é essa. Então a gente citou o nome dos jogadores, inclusive, esse que a gente veio falando. Vamos buscar o Wellington Rato, buscar o David, não sei o quê, que é um jogador do Atlético Goianiense, outro jogador do Fortaleza e tal. Essa é a nossa realidade. Então ele sabe qual é a realidade. Ele sabe que é isso. Mas a impressão que dá, William, após essa entrevista, não sei, o Bubu, que é um historiador de São Paulo, pode dizer melhor, né? A impressão que dá é o seguinte: eu já estou preparando não as desculpas, mas já estou preparando o terreno para um possível ano difícil. Porque ele avisou no ano passado. Final do ano passado, quando ele renovou, ele falou assim: o ano que vem vai ser pior. Ele falou. Ele falou isso. Então, mas o ano que vem será pior. Mas só que esse ano ele recebe os jogadores com as características que ele pede. Característica, com certeza. Isso é fato. Ele fala que ele vai tentar implementar aquilo que ele imagina como futebol, perto das características que ele gosta de jogo, tal. Ou seja, o ano passado ficou para trás. Se o ano passado, uma semana antes da final da Sul-Americana, ele falou assim: o trabalho é bom, porque ninguém contava que com esse time nós iríamos chegar na final contra o Palmeiras. Uhum. O trabalho é bom, porque ninguém poderia imaginar que nós iríamos chegar numa semifinal de Copa do Brasil. E o trabalho é bom, porque nós chegamos numa final Sul-Americana. Quem poderia imaginar que com esse elenco nós chegaríamos? Sim. Isso foi antes da Sul-Americana. Quando tomou a pancada da Sul-Americana, aí passou, não tem mais jeito, não tem mais isso, não tem mais aquilo, até ser chamado por alguém lá dentro da diretoria e falou assim: você para de falar isso daí porque não está dando correto. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer, o Rogério precisa trabalhar, ele não pode simplesmente, tá tudo bem, tá tudo legal, quando ganha... o time, ganhamos, o trabalho foi bem feito, quando perde, individualizar determinadas situações. Eu acho que ele, por ser o Rogério Ceni, por ser um bom treinador, eu acho que o Rogério é muito bom treinador. Sim, também acho. Tem algumas coisas que eu acho que com o tempo ele vai melhorar, ele deve melhorar e precisa melhorar. Sim. Porque é um entendimento do dia a dia. Nem sempre o Rogério Ceni vai ser o Rogério Ceni do São Paulo. Sim. Nem sempre. Sim. Nem sempre. Né? Então isso pode atrapalhar. E o São Paulo desse ano, o São Paulo é competitivo. Só que você não pode, a cada entrevista, preparar para o próximo jogo. Está parecendo o diretor, né, que está preparando para o próximo jogo uma possível derrota. Você não pode fazer isso. Edu, 4 gols em 5 jogos. Galopo. Cara que o Rogério mesmo já, em alguns momentos, já deixou claro que vai sobrar, vai ficar. A gente sabe que é uma diretoria, foi uma oportunidade que apareceu. Mas o cara entra e faz gol. Tudo bem, perdeu ontem, mas ele deixou o dele. Dá pra imaginar sem Galopo? Ok, tira o Galopo. Tu fez o gol, tira o Galopo. Põe o Galopo de lado. Não, eu não sei se chega a ser Galopo e mais 10, mas que ele tá dando um retorno técnico interessante, ele está. Eu acho até que quando você olha, é interessante o que o Zé falou, e até complementando o que o Rodrigo Bueno citou, que a impressão que eu tenho é que o São Paulino não tem Réveillon. Sabe quando você vai Réveillon, você vai pra praia? Da virada do ano não acontece. Novas esperanças. Um novo ano está chegando. Vamos pensar aqui no novo ano. O São Paulino, a impressão que eu tenho é que ele parou em 2000... Foi da Sul-Americana lá 11, né? 2012. 12 e o Réveillon vai passando, não tem... Que a gente chama isso de a maldição do Tigre. Mês 72. Aquele jogo que não acabou. Mês 74. O jogo não acabou, tá tem gente que acha que o São Paulo tem que fazer um jogo com o Tigre para terminar aquela partida para encerrar. Eu faria, hein? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se a diretoria também e o Conselho do São Paulo, porque passaram vários presidentes, várias administrações e... Vários treinadores. Vários treinadores e o cenário não muda. Olhando para esse campo... E o que o Rogério tem hoje, nem vou citar muito, porque a gente já falou tantas vezes da questão do Rogério, qual postura ele deve tomar, o limite do trabalho, porque várias vezes o Rogério também foi utilizado como escudo por essa diretoria. E aí, a hora que foi conveniente, usou. Depois eu tento tirar o poder. Mas olhando para esse campo, o Galopo é a solução porque você tem o cara entregando. Você não sabe se vai contar com o Caleri. Só que tem um ponto-chave. Mas o Galopo de 9 não vai ter vez. Então, só que tem porque vai o Caleri, não o Caleri, é o Erisson. Aí que tá o ponto-chave. Caleri e Erisson podem até jogar juntos, como já disse o Rogério. Onde entra o Galopo? Com o avanço do Luciano. Será que não tá na hora do Rogério parar, olhar e falar, cara,
o Luciano de armador ainda não deu certo? Eu acho que o Luciano de armador, ele não entrega como o Luciano um pouquinho mais à frente. Mas se o Galo... Porque eu dei o exemplo... Aí a gente concorda, então, pelo visto. Eu dei o exemplo do... Você bota o Galo e avança. Eu dou o exemplo do jogo contra o Santos, por exemplo, o clássico, né? Você coloca o Luciano ali de 9... Eu acho o Luciano um belo jogador. E coloca... Também. 9 e coloca o Galopo ali fazendo a função que hoje é do Luciano. Acho que tem mais o jeito deles, certo? Beleza. Só que mais pra frente, talvez já no jogo seguinte, o Caleri já volta. Talvez ele volte no clássico, mas enfim. Voltando no jogo seguinte, você tem o Caleri tem... E o Luciano entra onde aí? Qual é a 9 do Luciano? Não, mas eu tô pensando no jogo. Nem o Luciano, nem o Galopo. E por que não o Galopo também, como o Galopo parceiro do Caleri? Pois é. Pode ser. Mas aí você tem mais. Aí já tem um estrangeiro. Vamos no limite dos estrangeiros. Tem um limite de estrangeiros. O São Paulo é um dos Não, mas isso aí é um absurdo. O Neto, com todo o respeito. Mas tem um limite. Mas aí eu acho se colocar Galopo e Caleri, a ideia até é interessante. Entendo. Mas você já sobrecai. Aí tem o Jackson, aí tem o Arboleda, são 4. O São Paulo é um dos clubes que estão brigando na CBF para aumentar o limite de estrangeiros. Porque o próprio Rogério meteu o pau na diretoria, dizendo que houve um erro de planejamento. Você não pode. Mas você não é isso que eu falar. Mas é só a diretoria? Por que ele não falou não? Exatamente. Então, mas é que assim, a minha voz vendo, beleza, põe no meu grupo. O Galopo ele pediu, talvez essa birra do Rogério, essa quase perseguição com o Galopo, é porque ele não pediu o cara. Então saia. Eu acho que tem um detalhe aí. Ele não pode agora, porque, foi o Galopo, é jogador da diretoria, como ele falou do Natan, o Natan é jogador da diretoria. Desculpa, ele vem a todo instante a público e fala, a situação do São Paulo é isso. É ruim, é péssimo, Tá bom, ele já sabe, então por que ele ficou? Se ele aceitou trabalhar nessas condições, ele não pode ficar reclamando. Mas ele reclama. Ele reclama porque ele sabe que muitas vezes não pode ter resultado. E aí é o nome dele, não é o nome do São Paulo. Porque hoje é o São Paulo do Rogério Ceni, não é só o São Paulo. Exatamente. Quem é o treinador? Rogério Ceni. Então é o Rogério Ceni e o São Paulo. Então, assim, se ele sabe as condições, se ele sempre soube das condições, se ele sempre entendeu e aceitou as contratações, porque ele poderia vetar. Mas ele veta. A reta final do ano passado, boa parte dos jogadores, o Bustos, na Ruel ali e tal, não foi aproveitado. E é um jogador que, se pegar pelo currículo, nesse time do São Paulo nessa fase atual, o cara, dificilmente não jogaria. E ele foi meio que escanteado. O Galopo apareceu na disputa de pênalti na semifinal. Então, ele não pode reclamar, porque se ele mandou embora todos esses jogadores, se ele não aceitou a presença desses jogadores, porque foram jogadores trazidos pela diretoria, vamos entender assim, né? Porque é o que a gente está dizendo sobre isso, então ele não pode reclamar agora. Porque os jogadores que foram colocados no elenco do São Paulo hoje são jogadores pedidos por ele, as características. Davi, que ele adora. Tem o Wellington Rato. Então ele não pode, a cada instante, tentar se isentar de determinadas coisas e ficar jogando a bomba na diretoria. E sobre a questão do planejamento, com todo o respeito, ele sabe o São Paulo, Zé, é gigantesco. Você não pode. Não estou falando do time do bairro lá, que, quantos vão jogar hoje? Nesse sábado tem pelada hoje. Tem o jogo, tem. Vamos 20, aí aparece 25. Pô, aí é um erro de planejamento. Você tem ali, agora o São Paulo não tem planejamento para saber quantos estrangeiros vão ter. Eu acho essa história dos estrangeiros os maiores absurdos que eu já vi no futebol. Nenhum São Paulino queria a volta do Orejuela. Então, mas aí, sabe o que acontece? Já falei que o problema na lista de estrangeiros se chama Orejuela. Gente, pelo amor de Deus. O São Paulo fez um erro lá atrás, contratou o Orejuela. Pagou uma bala. Mas eu acho que é maior. Tem a tese de que se não tivesse contratado o Orejuela, teria pagado o Daniel Alves. 12 milhões de... Não, é sério, que é tipo 12 milhões de reais. Aí o que acontece? Quanto tempo de contrato? Não, só que rapidamente o São Paulo, a diretoria, a comissão técnica, percebeu que o Orejuela foi um erro. Aí começaram a emprestar. Manda pro Grêmio, manda pro Atlético Paranaense, manda pro time da ESPN. Agora tava no Cruzeiro, né? Estavam tentando, só que agora ninguém quer ele. O Grêmio não quer, o Atlético Paranaense não quer. O que aconteceu? Mas aí o que eu te falo? Pior, tem uma hora que joga. Porque é igual você tem, não, deixa esse aqui no canto. Porque o Zé sabe disso. Uma hora joga. Não, uma hora vai ter que jogar, filho. Você vai colocar o Orejuela, tem condição de improvisar. Uma frase do Pascoal, não tenha jogador ruim no time porque uma hora ele joga. Vai jogar. Desculpa a minha... Com todo respeito ao Orejuela, mas sinceramente não virou, não aconteceu em nenhum desses clubes. Peço desculpas pela minha ignorância, porque eu não conheço a fundo esse regulamento. Se você não inscrever o jogador na competição, ele conta ainda como estrangeiro? Não, todos contam, Zé. Você pode ter 5 na súmula inscrição no campeonato. Inscrição no campeonato. Por exemplo, o Campeonato Paulista, eu não inscrevo o Orejuela, ou seja, eu tenho apenas 4 estrangeiros inscritos.
Não, inscrição. Não. Você pode botar em campo relacionar. Mais que 5. Sim, mas o que eu estou querendo dizer assim, por exemplo. Pode relacionar para o jogo. Não, 4 jogadores. Nós somos 4 jogadores, correto? Número de inscrições no Campeonato Paulista, 25. Correto? Nós somos os estrangeiros. Aí eu tiro o William, não coloco o William. O William fica fora da inscrição, ou seja... Ficou lá só treinando. Ele está só treinando. Isso conta como estrangeiro para o campeonato? Não conta, porque ele não está inscrito. Não. Então, aí mais um erro da equipe do São Paulo. Define qual é o estrangeiro que você quer vender e põe para... Por isso que eu falei que é maior o erro. Entendeu? Aqui é se o São Paulo não tem a confiança no Orejuela, porque se trouxe de volta ao Natan, se o Rogério a todo instante está falando que precisa, né, do lateral, que conta com os laterais quando volta, peraí, Orejuela, vem cá, encosta aqui um pouquinho. Quem é o lateral da base? Quem é o menino da base? Era o Natan que, de forma errada, foi mandado embora. Então, e agora está voltando. Então põe o menino da base. Tinha o Moreira também, como me lembra aqui o Marcel. Hein? Aí você tem a escolha. Então, mas o que acontece? Você vê, o Gabriel Neves está sendo também colocado no mercado. O São Paulo acabou de contratar. Pagou 10 milhões, né? São Paulo... Então, se já acha que tem muito estrangeiro, acha que ele não foi tão bem, libera o cara. Mas aí sabe o que acontece? O São Paulo está procurando alguém para negociar ele. Talvez ele vá para o Vasco, para o Botafogo. É tão rápido para os diretores conversarem com os empresários na hora de acertar. Estou precisando de fulano de tal. Pô, dá uma ligadinha para os empresários. Vem cá, tem um fulano de tal aí, ó. Procura um clube. Facilitamos aqui, ó. Estamos facilitando para vocês levarem esses 2 jogadores. Não é possível que o empresário, que alguns empresários ou os empresários não consigam colocar os jogadores em alguns clubes. E às vezes eu acho de verdade que a diretoria do São Paulo não sabe o que quer, não sabe a direção que vai. Não sabe, porque você tem um erro de planejamento, isso aí é um absurdo, cara. Eu peguei mais estrangeiros, e aí fica uma ruptura entre o treinador e o discurso da diretoria. Mas tem um jogador, por isso que você falou de reflexão até no vestiário, porque como é que o cara tá vendo, mas um jogador da diretoria, é ruim e tal, é complicado essa denominação. Aí o que acontece? No campo, e ainda voltando para a parte tática, os 2 gols do São Paulo ontem, ainda só falando de postura, o São Paulo convida o cara, dá um chute lá, vamos ver o que vai dar. Porque os 2 lances do São Paulo não tem marcação, não tem intensidade. E o São Paulo tomou a virada em 3 minutos, cara. Sim. Então essa questão da oscilação, ela reflete no campo e eu acho que a diretoria não tem rumo, cara. Por isso que o São Paulo não tem... Bem-vindos ao canal oficial do São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como São Paulo. Aqui, você encontrará tudo o que precisa saber sobre o clube, incluindo notícias, entrevistas, vídeos exclusivos e muito mais. Com a sinceridade que lhe é comum, o técnico Rogério Ceni criticou a atuação do São Paulo na noite desta quarta-feira, 8, na derrota de virada por 2-1 para o Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Para o técnico são paulino, o jogo estava equilibrado e o adversário merece respeito pela qualidade apresentada. Mesmo com o tricolor marcando seu gol aos 29 minutos do segundo tempo e depois sofrer 2 em menos de 5 minutos de partida. Não sei nem se merecíamos estar à frente do placar, estava um jogo bem parelho, equilibrado, assim como também acho que não merecíamos a virada. Deveríamos ter tomado decisões melhores dentro de campo, como aconteceu em outros jogos, onde matamos o contra-ataque. Mas também é difícil, o cara que está ali dentro do campo está cansado, difícil de raciocinar. E você sempre tem a esperança de retomar a bola ao invés de matar a jogada, completou Ceni. O treinador tricolor ainda concordou que não foi um bom jogo de se assistir e pontuou onde achou que sua equipe falhou. Não foi um jogo extremamente técnico, foi muito mais físico do que técnico, jogo de marcação-pressão, velocidade, contragolpes. As 2 equipes tiveram como ponto positivo a marcação mais forte, obrigando muitas bolas longas, lançamentos. Não foi um jogo bonito de assistir, porque as 2 equipes marcaram bem. Com menos energia, sofremos o gol e perdemos confiança. Eles não tiveram muitas chances de gol, mas aproveitaram as poucas que tiveram. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever. Valeu, pessoal!